Empresas em paraísos fiscais e manobras para enganar a Receita Federal. Segundo documentos da Promotoria da Suíça e de Nova York, os donos da Globo usam de todos os artifícios para não pagar impostos. Impostos que poderiam ser convertidos em escolas, hospitais e beneficiar milhões de brasileiros. Na reportagem de hoje, vamos mostrar a relação das organizações Globo com a corrupção no futebol. No estádio público, que é um monumento de São Paulo, foi a Fundação Roberto Marinho que concebeu o Museu do Futebol. Usou a Lei de Incentivo à Cultura, que permite ao Grupo Globo pagar menos imposto de renda. A ideia é educar as novas gerações sobre a história. É um museu que conta a história do esporte pela metade. Ali não se fala de corrupção no futebol, pois se falasse, teria de explicar a relação da Globo com a FIFA. Documentos para expor no museu não faltam. Na Suíça, o promotor Thomas Hildebrandt descobriu que a empresa que garantiu o monopólio da Globo nas transmissões da Copa do Mundo pagou mais de 37 milhões de francos suíços em propina a João Avelange e Ricardo Teixeira. Eles comandaram o futebol brasileiro durante 30 anos, de 1982 a 2012. Em reais, foram mais de 220 milhões em propina. O poder da Globo sobre a CBF obrigou os clubes a jogarem tarde da noite, colocando os torcedores em risco na volta para casa. Os 4 últimos cartolas que mandavam no futebol nacional, envolvidos em escândalos de corrupção, nunca foram denunciados pela emissora carioca, principalmente Teixeira, que foi banido pela FIFA por suspeitas de corrupção. O ex-cartola chegou a dizer em entrevista: "Só vou ficar preocupado quando sair no Jornal Nacional." É uma entidade que tem um relacionamento muito profundo e amigável com a área política, especialmente no passado, não agora, né, e que sempre utilizou, inclusive, de empréstimos públicos, né, de concessão, por exemplo, de BNDES, de uma fiscalização menos incisiva. Né? Tudo isso leva a crer que é um ente, é um contribuinte aqui que tem que o Estado, né, o fisco tem um carinho muito especial. Não nos Estados Unidos. Na investigação do FIFA Gate, que ainda está em andamento, o delator Alejandro Burzaco admitiu que a empresa na qual ele trabalhava na Argentina, junto com a Globo e outras, pagaram propina a cartolas da América do Sul pelo monopólio da transmissão de torneios como a Copa América e a Copa Libertadores. Ele também denunciou que a Globo participou de uma caixinha equivalente a quase 80 milhões de reais que foram pagos ao cartola argentino Julio Grondona pelos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030. Os pagamentos teriam sido feitos pela Globo Overseas, empresa ligada ao Grupo Globo baseada em Amsterdã, na Holanda. Outra forma de evitar o pagamento de impostos no Brasil. A Holanda é um paraíso fiscal. Ela tem uma tributação privilegiada, ela é vista pelos outros países da comunidade europeia como pária no sentido fiscal, e assim é incomparável que, com relação ao Brasil, ela tem uma tributação muito favorecida. Nessa parte de tributação, sem dúvida, a Holanda é vista, é reconhecida como paraíso fiscal. A Globo Overseas está envolvida em outro caso. A empresa da família Marinho tentou enganar o fisco na compra dos direitos da Copa de 2002. A Rede Globo jamais noticiou a fiscalização da Receita Federal.
O documento de julho de 2006 revelou que a TV Globo sonegou 183 milhões de reais de impostos na compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo da Coreia e do Japão. Foi multada por isso em 274 milhões de reais. A enganação ao fisco começa quando a ISMN, empresa representante da FIFA, vendeu para a Globo Overseas e para a TV Globo os direitos de transmissão da Copa em junho de 1998. O valor foi de 220 milhões de dólares. A Globo Overseas, com sede na Holanda, pertence à Globo Inter, que fica nas Antilhas Holandesas, que por sua vez pertence à Rádio Globo. Os sócios da Rádio Globo também são donos da empresa Globopar, ligada à família Marinho. Segundo a Receita Federal, a Globopar fez remessas em dinheiro para outra empresa no exterior, a Power Company, que serviu de ponte para enviar milhões de dólares à Globo Overseas. Em abril de 1999, a Globo Inter abriu uma empresa chamada Empire Investment Group nas Ilhas Virgens Britânicas e transferiu para ela os direitos da Copa. 2 anos depois, a Empire foi vendida à TV Globo por 221 milhões de dólares. Essa manobra fez com que a TV Globo se tornasse a única detentora dos direitos de transmissão daquela Copa. Em fevereiro de 2001, a TV Globo dissolveu a Empire Investment Group e criou a GEE Eventos Esportivos Limitada. Logo depois, parte da GEE foi vendida para a programadora de canais Globosat. Deste modo, a TV Globo e a Globosat passaram a ser donas dos direitos de transmissão dos 64 jogos da Copa de 2002 na TV aberta e nos canais por assinatura, sem pagar impostos no Brasil. O auditor fiscal Alberto Sodré afirmou que as organizações Globo se utilizaram de uma rede de pelo menos 11 empresas sediadas em paraísos fiscais para disfarçar a compra dos direitos de transmissão, como se fosse um investimento em ações de empresas no exterior. O auditor ainda descreveu a operação como uma intrincada engenharia desenvolvida pelas empresas do sistema Globo para esconder o real intuito da operação. Foi aí que algo muito estranho aconteceu. Representação fiscal para fins penais. O documento estava pronto para ser enviado ao Ministério Público Federal e poderia gerar um processo contra um dos donos da Globo, José Roberto Marinho, por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades. No primeiro dia útil, depois que a representação ficou pronta, uma funcionária de baixo escalão foi até a sede da Receita, em Ipanema, e furtou o processo. Com isso, ele teve de ser refeito, atrasando todos os trâmites. Na época, o Jornal da Record localizou o endereço da mulher que furtou o processo, num prédio de luxo na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Cristina Mares foi alvo de vários processos por usar sua senha no sistema da Receita para beneficiar devedores. Por telefone, ela chegou a dizer que nem sabia que tinha sido condenada pelo furto do processo da Globo. Você não foi condenada a 4 anos e 11 meses de prisão por sumir com o processo da Globo? Não, eu não sei. Você está me dando notícia agora. Eu não estou sabendo disso, não. Você não sumiu com processos da Globopar de dentro da Receita Federal no Rio? Não, senhor. Ali você me perdeu. Hoje, o repórter André Tal voltou ao prédio. Estou procurando a senhora Cristina Mares Ribeiro. Bom, mora aqui amanhã, a senhora tá presa faz anos isso aí já, né? De hoje. Os promotores que investigaram o caso
disseram que Cristina Mares pretendia atrapalhar a cobrança da dívida da emissora carioca. A Globo nega todas as acusações de pagamento de propina e diz que não foi beneficiada pelo furto do processo. Enquanto a funcionária da Receita está na cadeia, os donos da Globo sequer foram investigados no caso. Em 2014, tirando proveito de uma anistia do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica, os irmãos Marinho se acertaram com a Receita, só que foi com um desconto de cerca de R$1 bilhão. A Rede Globo foi procurada, mas não se manifestou sobre as denúncias apresentadas na reportagem.